Bom dia, igreja. Hoje, domingo, agora pela manhã, quero compartilhar com vocês algo especificamente para as mamães. Afinal, hoje, domingo, é o Dia das Mães. Então, de imediato, eu quero já parabenizar cada mamãe da Igreja Evangélica dos Irmãos, cada mamãe que está assistindo nesta manhã e que a boa mão do nosso poderoso Deus esteja sobre você. Amém? Eu quero falar sobre mulheres poderosas. É uma reflexão bem rápida com vocês. O empoderamento das mulheres é o tema dominante em todas as áreas. Na televisão, sempre apresentam mulheres e dão uma vestidura para as mulheres valorizadas como aquelas mulheres que são empoderadas. Eu li uma reportagem dizendo que Madonna é uma mãe empoderada, é uma mãe poderosa, porque ela é descrita como uma mãe de muita fama e é caracterizada pela sua rebeldia. Não é interessante isso? Este ano, os shows que ela fez, isso contabiliza milhões cada show que ela faz. Então, por isso, ela é considerada uma mulher empoderada. Nós temos outra atriz também, outra cantora, Rihanna, que é muito idolatrada no meio artístico, por causa da sua fama, por causa da sua fortuna e por causa dos seus shows milionários. Aqui no Brasil a gente tem várias também, não é? Eu quero citar apenas a Ivete Sangalo, como uma mulher extremamente empoderada, poderosa. Ela tem muitos recursos, mas ao meu ver, eu fico pensando, será que esse é o tipo de empoderamento que nós queremos para as nossas irmãs em Cristo, para as nossas mamães em Cristo? Será que esta é a visão de Deus, da Bíblia, acerca do que é uma mulher poderosa? Eu penso que as mães, elas têm um papel fundamental, principalmente como mães cristãs, porque a influência que elas têm sobre os filhos é tremenda. Uma mãe influencia muito mais um filho do que o próprio pai. Então, minhas queridas, eu quero falar com vocês hoje sobre uma mulher empoderada, mas não de acordo com a visão do mundo, uma mulher empoderada de acordo com a visão do Deus, Criador, provedor, amoroso e misericordioso. Você nem conhece essa mulher provavelmente, e nunca ouviu o nome dela, nem eu, porque a Bíblia não pronuncia o nome dela, não está registrado. A gente apenas sabe que ela é a mãe de um rei, a mãe de Lemuel. E a dificuldade maior é que nós também nem sabemos quem é Lemuel. Não há na Bíblia nenhuma menção sobre ele, a não ser aqui em Provérbios 31. Mas o que eu acho interessante é que esta mãe, ela deixou uma marca indelével no caráter e na vida espiritual do seu filho, o rei Lemuel. E eu quero apresentar para você 3 valores de uma mulher poderosa aos olhos do nosso Deus. Então, o primeiro valor se encontra aqui no primeiro versículo do capítulo 31 de Provérbios: temor a Deus. Oh, como isso é importante, minha irmã. Mulheres poderosas, empoderadas, são aquelas que temem a Deus. O Salmo 25, versículo 15, diz que a intimidade do Senhor é para aquelas pessoas que o temem. Você já pensou nisso? Ter intimidade com Deus? Assim como alguns do Velho Testamento, a Bíblia diz que eles falavam com Deus face a face. Deus chamou Abraão de amigo dele. A intimidade do Senhor é para quem o teme. Como que eu sei que essa mulher era uma mulher temerosa a Deus? Temer a Deus significa ser reverente, ser respeitosa, ser uma mulher de fé. Como que eu sei que esta mulher, ela temia a Deus? Olha, o versículo 1 diz assim: ditados do rei Lemuel, eu estou lendo a versão NVI, ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos,
Olha que interessante. Como que eu sei que ela era uma mulher que temia a Deus? Pelo que nós lemos aqui, esta mulher, ela não podia ter filhos. São implicações que nós tiramos do texto. Ela diz que esse filho do ventre dela é um filho dos seus votos. Vocês se lembram de Ana, a esposa de Eucana, que depois se tornou a mãe de Samuel, do profeta? Ela também era uma mulher estéril, mas ela temia a Deus, e um dia ela buscou a Deus de todo o seu coração, e Deus respondeu à oração de Ana, e deu-lhe o profeta Samuel, que foi uma bênção para a vida do povo de Deus. E nós hoje temos a história de Samuel, narrada em 2 livros nas Escrituras do Velho Testamento. Esta mulher, ela era uma mulher de oração, ela buscou a Deus, e depois que ela se engravidou, ela revelou a sua devoção, o seu temor, dando nome a esse menino. Lemuel significa consagrado a Deus. Lemuel significa pertencente a Deus. Então, esta mulher, ela é empoderada aos olhos de Deus porque ela é uma mulher de fé. Ela é uma mulher que teme a Deus, ela leva Deus a sério. Isso é muito importante, minhas queridas. Os nossos filhos precisam observar que entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós cremos, não existe dicotomia, mas é uma coisa linkada à outra, não existe divisão. Os nossos filhos precisam ver que lá em casa, você é uma mulher de fé, e quando você vem para a reunião da igreja, ele constata que você é a mesma pessoa, que não existe diferença na mamãe dele. Isso vai trazer tranquilidade ao seu coração, e ele vai dizer: fé é uma questão séria, a minha mãe leva a sério esse Deus a quem ela diz acreditar. Amém? Mas eu vejo um outro valor de uma mãe poderosa aos olhos de Deus aqui, nesta mãe de Lemuel. Ela é uma mulher que ama seu filho. Como que eu sei disso? Primeiro versículo, quando diz assim, ditados do rei Lemuel, ou seja, ele está reproduzindo agora uma exortação que a sua mãe fez para ele. A palavra exortação pode ser ensino. Então, a meu ver, esta mãe demonstrou seu amor ao filho, ensinando o seu filho aquilo que é bom, aquilo que é certo, a vida com Deus, o relacionamento com Deus. Então, agora ele está reproduzindo isso, ele está deixando registrado para mim, para você, para nós, aquilo que a mamãe ensinou para ele. Eu vejo também que o amor dela é revelado através da sua prioridade. Ela deu importância para o filho, ela viu que o filho era o seu ministério, e ela investiu todas as suas forças, toda a sua capacidade, ela demonstrou todo o seu amor para o seu filho. Num terceiro lugar, eu vejo que o amor dela é muito forte, porque ela diz no versículo 2, ela repete a expressão filho por 3 vezes, ela diz assim, ó meu filho. Segundo, filho do meu ventre. É como se fosse um orgulho, porque ela gerou esse filho, ela não podia, mas Deus concedeu essa graça, e ela então gera esse filho, ela chama isso filho do meu ventre. Então ela é uma geradora de vida. Que privilégio, não é, minhas irmãs? Mulheres podem gerar filhos, esse é um empoderamento muito grande, isso é uma dádiva dada por Deus. Terceiro lugar, ela diz assim, filho dos meus votos. Significa que ela buscou a Deus, possivelmente ela fez um voto a Deus, dizendo, Senhor, eu o dedico, eu o consagro ao Senhor, se o Senhor me conceder essa graça de ser uma mãe, assim como fez Ana. Então, amar os filhos, minhas queridas, significa dar a eles prioridade. O trabalho não é mais importante do que o seu filho. Sua carreira, seus estudos, sua beleza, não são mais importantes.
O seu filho é o ministério da sua vida. Preste muita atenção. Nenhum sucesso compensa o fracasso dos filhos. Vou repetir isso para você. Nenhum sucesso, de qual natureza for, compensa o fracasso de um filho, por causa da omissão, do amor e da intervenção de uma mãe. Entenderam isso? Mas há um terceiro valor muito importante no caráter desta mamãe. Ela é uma mulher que teme a Deus, ela é uma mulher que ama seu filho, e num terceiro momento, ela é uma mulher que deu conselhos, puxou a orelha de Lemuel, disciplinou Samuel quando ele saiu da linha. Ela investiu na vida do seu filho, porque ela o amava. Então, como que eu sei? Olha, ela a partir dos versículos 3, ela começa, aqui é Lemuel que está lembrando os conselhos que ela deu para ele. O primeiro conselho, ela diz assim: meu filho, não gaste sua força com mulheres, nem seu vigor com aquelas que destroem reis. O que Deus está querendo, o que Lemuel está querendo ensinar para nós acerca do ensino da sua mãe para ele? Ela está dizendo: olha, tome cuidado, meu filho, com a imoralidade. Isso destrói pessoas, isso destrói governantes, isso destrói cristãos, por causa da imoralidade. E quando ela diz, não gaste a sua força com aquelas que destroem reis, ela está dizendo: olha, você tem um ministério, você é rei. Ou pelo menos na época em que ela dava conselhos para ele, ele era um príncipe sendo preparado para assumir o trono do seu pai. E a mãe já está advertindo, está abrindo os olhos, está mostrando o futuro, está dizendo: cuidado com a imoralidade, e cuidado, meu filho, com a negligência de levar uma vida a sério por causa das mulheres. No versículo 4 ela diz assim: não convém, ó rei Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Ela advertiu categoricamente o seu filho para não se envolver com bebida, porque ela disse que isso destrói a vida de um governante, isso cega a sua capacidade de julgamento, de discernimento. A intemperança, meus queridos, é falta de moderação por causa da bebida. Tem muitos também dos nossos filhos que estão enveredados na bebida. É tão bonito no Facebook curtir uma foto numa mesa e lá está sempre a sua cervejinha. Mas então, isso não tem nada a ver. Eu sempre disse para vocês que o diabo gosta demais desta frase: não tem nada a ver. Mas o que nós vemos é que tem tudo a ver, porque isso tira o discernimento das pessoas para buscar a Deus. As pessoas voltam sua vida para os prazeres desta vida e esquecem da vida eterna com Deus. Outra coisa que ela diz, que o Lemuel diz aqui para nós, que a sua mãe sempre o aconselhava, é para que ele pudesse ser um rei justo, para que ele pudesse fazer um bom governo, para o seu povo ser abençoado por ele. Então ela diz assim no versículo 8: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. A mãe de Lemuel, chamando a sua atenção na preparação para que quando ele assumisse o trono do seu pai, ele pudesse olhar para o seu reino e não somente ficar batendo as mãos nas costas daqueles que podiam favorecê-lo, mas que ele fosse instrumento na vida daqueles que não têm voz, na vida daqueles que não podem, porque não têm condições. Então a mãe está dizendo: olhe para essas pessoas que nós consideramos os marginalizados, os desfavorecidos. A Bíblia tem muitos versículos que falam
de mães que foram bênção na vida dos seus filhos. Vocês se lembram que o Novo Testamento fala da mãe de Timóteo, da avó. Quando Paulo escreveu para ele, ele diz: olha, você se lembra da fé que sua mãe tinha, a sua mãe Eunice, e da mesma fé que tinha na sua avó. Então veja, uma mãe e uma avó, uma avó, Lloyd, uma mãe, Eunice, influenciando a vida de um homem que foi um pastor, um líder no primeiro século. Que bênção! Isso é, para mim, ao meu ver, uma mulher poderosa, empoderada. Meus queridos e minhas queridas mamães, nesse dia, minha oração por vocês é que vocês sejam empoderadas, que vocês sejam mulheres que temem a Deus, que levam Deus a sério, que têm uma vida conectada com a verdade, que levam Deus a sério aqui no domingo, quando está em reunião com a igreja, mas que levam a Deus a sério em casa, que sejam mulheres de oração, que olhem para os seus filhos como aqueles que são instrumentos dados por Deus para vocês, para que vocês possam investir na vida deles, para que no futuro eles sejam homens e mulheres de bem, para a glória de Deus. A minha oração por vocês é que vocês realmente vejam nos seus filhos prioridade, que vocês os amem e não deleguem para os outros essa responsabilidade de investir na vida dos seus filhos, porque o tempo passa rápido. Dê conselhos, bons conselhos, que os seus filhos possam olhar para a sua vida e dizer: não, mamãe está me dizendo isso, mas é porque ela vive isso, ela quer o meu bem. Mulheres poderosas não são aquelas que estão lá no palco, ganhando milhões. Mulheres poderosas, empoderadas, são vocês, filhas de Deus, que levam Deus a sério, que são humildes, mas a Bíblia diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, minhas irmãs, Deus abençoe vocês nesse dia. A minha oração em favor de vocês é que Ele as sustente com fé, que Ele as sustente com graça, para que vocês cumpram a missão que Ele tem para cada uma de vocês, em nome de Jesus. Amém?